destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Amém? Amém. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra, Pai, que é preciosa, Pai, para os nossos ouvidos, para o nosso entendimento. Que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações, que nós possamos entender, Pai, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, Pai. O Senhor Jesus, Pai, é o que nos leva para a porta, esta porta maravilhosa, que nos leva para o caminho estreito, Pai, que nos leva para a salvação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor possa apacentar a igreja, Senhor, como o pastor apacenta, Senhor. Porque o Senhor Jesus é o sumo pastor, e Ele é o Deus, o Senhor dos senhores, e Ele é teu filho, Pai, Ele que veio trazer toda essa maravilha para nossas vidas, Pai. Porque por Jesus, Pai, nós conhecemos que o Senhor é Deus, e nós louvamos e agradecemos por este nome, que não há outro nome podendo ser elevado aonde é elevado esse nome, Pai. Não existe outro nome. Então, em nome de Jesus, fala conosco através dessa palavra, Pai, que nós possamos reconhecer o senhorio de Jesus nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe, Pai, a sua igreja. Que o Senhor abençoe aqueles que não puderam vir. Que o Senhor abençoe aqueles que ainda não procuram o Senhor como Deus, Pai. Que possam te procurar, Senhor. Que através do seu Filho a gente possa chegar ao Senhor, porque é o único jeito de chegar ao Senhor, como diz a sua palavra, Pai. Que ninguém venha ao Pai se não for por Jesus. Então, muito obrigado, Deus, por este momento. Eu peço que o Senhor me usa como instrumento seu para ministrar essa palavra aos nossos corações. Que a igreja seja elevada, Pai, a um nível maior, que ela possa caminhar um pouquinho mais alto, que ela possa ter um alimento mais sólido, Pai, e deixar o leitinho, Senhor, o leitinho da inconstância, Pai, o leitinho da oscilação da fé, e que como a verdadeira palavra de Deus, que venha trazer vida e vida em abundância para nós, Pai, porque é através da palavra que haja transformação das vidas aqui nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, palavra conhecida, né? A gente conhece a Bíblia inteira, então ela é conhecida, né? Amém? Então, irmãos, aqui o título da minha Bíblia é Jesus o Bom Pastor. Nós já sabemos que o Senhor Jesus ele tem vários nomes, né? Ele é chamado de o Pão da Vida, ele tem vários nomes diante da Bíblia. E aqui nessa passagem, ele vem trazendo uma situação para o seu povo daquela época, para os seus discípulos, para as pessoas com quem ele ministrava, com quem ele pregava a palavra de Deus, com quem a força de Jesus era demonstrar o poder do Pai, né? E nós aqui hoje, nós vamos reconhecer, nós vamos falar sobre o reconhecimento do senhorio de Jesus. O que é o reconhecimento do senhorio de Jesus? Nós, como cristãos, nós temos que saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós temos que saber quem é o caminho, quem que nos atrai, quem que abre as portas, quem que faz a gente caminhar para a salvação, que é o Senhor Jesus. E existe uma palavra que nós temos que ter dentro do nosso coração, que para que a gente chegue até o Pai, nós temos que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia fala isso, para a gente reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida.
essa declaração é feita no momento onde você realmente recebeu a presença de Deus dentro do seu coração. Aí você declara isso. Existem apelos dentro das pregações de pastores tal, que eles levam para essa situação, porque o maior objetivo do cristianismo, do Evangelho de Cristo, o principal objetivo é que as pessoas se arrependam e que reconheçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Esse é o principal projeto de Deus para nossas vidas, porque quando nós reconhecemos o Senhor Jesus, nós somos eleitos. Nós começamos a ter um nome e sobrenome no livro da vida, porque nosso nome vai ser escrito no livro da vida. E o nosso caminhar aqui, ele é contramão ao mundo. Ele é totalmente contrário do que o mundo oferece. Jesus fala que você tem que ser pequeno para você ser grande. Jesus fala que nós temos que, como eu disse na oferta, né? Nós temos que ser fiel no pouco para Ele colocar no muito. Agora o mundo, ele é o que? Ele é ao contrário, ele quer que você conquiste, que você tenha. E Jesus fala para você ser e ser. Nós temos que ser, não ter. Ter é consequência, irmãos. Primeiro é ser. Então, irmãos, a palavra que vem trazendo aqui, Jesus, a semelhança de um pastor. O pastor é aquele, como a gente tem um exemplo de Davi, que antes dele ser rei, quando ele foi ungido a rei, antes dele ser ungido a rei, ele apacentava suas ovelhas, ele levava a ovelha para o alimento, para pastagens, ele defendia do animal feroz. E Jesus, ele faz tudo isso por nós hoje, apesar da gente não entender ou não enxergar, porque o objetivo maior é o Espírito Santo agir nas nossas vidas. E como que o Espírito Santo age nas nossas vidas? Para a gente não cometer as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Nós temos que reconhecer o senhorio do Senhor, o Senhor Jesus. Reconhecer o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Esse é o principal ponto. Por quê? Porque se o Senhor Jesus se assemelhar a um pastor de ovelhas, ele apacenta, ele cuida, ele protege. Você crê assim? Que Jesus faz isso? A palavra de Deus, ela vem assim numa situação que nós vamos entender lá de onde veio a situação que Deus colocou o seu filho, quando ele olhou que o povo estava tudo contrário do que ele queria. O povo não ouvia o profeta, e o profeta ele determinava as coisas de Deus para o povo, e o povo fazia contrário. O próprio Moisés subia no monte para adorar, para saber o que Deus tinha para o seu povo. Quando ele descia, ele já estava adorando outros ídolos, ele já estava fizeram um bezerro de ouro. E nós hoje às vezes estamos assim, irmãos. Eu falo por mim mesmo, eu falto 1 ou 2 dias na igreja, eu já estou entrando num processo de esquecimento, de não adoração, de repente adorar até outros deuses, no sentido figurado da palavra, porque quando nós estamos distantes de Deus, nós começamos a olhar para as nossas coisas, olhar para querer trocar o carro, olhar para querer limpar o carro, olhar para querer limpar a casa, olhar as coisas que são necessárias, mas nós temos que colocar em plano secundário. O plano primário das nossas vidas, a primeira coisa que nós temos que agir é reconhecer o Senhor. A Bíblia fala, eu vou abrir alguns pontos da Bíblia. Eu acho que se eu esperar vocês abrir, vai perder um pouquinho o contexto da coisa, mas se você quiser anotar, se anota. Está escrito em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9. Ele fala assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém? Olha a essência dessa palavra. Com a sua boca você confessar, mas crer com o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor.
Aí nós começamos a entender o processo que Deus fez para nossas vidas, para saber como que o Senhor e Salvador veio ao mundo, por que Ele veio, para que Ele veio. Nós começamos a entender o processo de Deus, que Ele pensa em você, irmãos. Ele ama você desde o ventre da sua mãe. Você crê assim? Você crê assim? Você está revoltado com Deus hoje? Tem alguém revoltado com Deus hoje? Pode ficar revoltado um pouquinho, só não pode blasfemar contra Ele. Mas pode estar assim: Senhor, por que está acontecendo tanta coisa na minha vida? Por que está acontecendo isso? Eu falo para você aqui de primeira mão: o Senhor prova. Ó, pega para você aí. O Senhor prova aquele que Ele ama. Amém. Ele prova aquele que Ele ama. Só que nós temos que ser aprovados, irmãos. Essa prova que você está passando é para você ser aprovado, para você entender o processo. E como Ele ama você, e como Ele me ama, Ele já deixou um plano pronto. Há 700 e poucos anos antes de Cristo, o Senhor já começou a mostrar o anúncio do Senhor Jesus. Ele já começou a mostrar quem viria para salvar eu e você. Já passaram muitas gerações e conheceram esse Deus, conheceram o Cristo, conheceram. Já há 2000 anos que vem sendo pregada essa palavra. 2000 anos que pessoas vêm se convertendo. 2000 anos que pessoas já foram recolhidas pelo Senhor e estão esperando a volta do Senhor Jesus. Estão lá no silêncio, aguardando a volta do Senhor Jesus. E a volta do Senhor Jesus vai culminar com a cidade santa, onde nós vamos ter ali uma situação de amor, onde não vai haver dor, onde não vai ter choro, onde não vai ter ranger de dentes. Ali vai ser a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Então tudo isso que nós almejamos pela palavra e pela fé, ela vai vir através do conhecimento que nós temos do Senhor. Vai ter um momento, irmãos, que a palavra de Deus não vai poder ser mais pregada. A Bíblia vem falando que busque ao Senhor enquanto se pode achar, que vai existir um momento que não vai encontrar. Então nós temos que entender a essência do plano de Deus. Ele disse aqui na palavra que Ele é a porta. Ele começa a falar que o ladrão entra pelo telhado, pelo muro, mas ele entra pela porta. Mas quando ele fala que ele entra pela porta, ele é a própria porta. Ele é a própria porta que vai fazer você prosperar. Vai fazer você prosperar. Aí você pode falar assim: mas pastor, eu estou passando uma dificuldade, eu não estou conseguindo suprir meus compromissos, eu estou com uma grande dificuldade. Irmão, persevera, que no fim Ele vai te dar. Eu estava falando com a irmã Cecília, falando assim: irmã, você está com problema em algum lugar, no olho, onde for, mas vai em frente, porque nós vamos passar com dor, com choro, mas na hora que a gente receber a glória do Senhor nas nossas vidas, aí vai ser maravilhoso, aí não vai existir mais isso. Vamos perseverar até o fim. Esse é o objetivo, irmãos. E aí, com o plano de Deus, o que Ele fez? Ele anunciou lá em Isaías, no capítulo 9, ele mostrou, no versículo 6, ele disse assim, 9:6, Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Amém, Aleluia. Irmãos, o Senhor já era profetizado. Deus já falou assim para o profeta Isaías: fala para esse povo que eu vou mandar o Salvador, eu vou mandar o Cristo, aquele que é o Messias, aquele que vai nos salvar o seu povo. E esse povo tem que reconhecer, como está dizendo lá em Romanos, que ele tem que reconhecer esse senhorio. Meu povo tem que reconhecer. Porque aquele que reconhece vai ter a vida eterna. Aquele que não reconhece não vai ter. Ele não está falando que você tem. Ele fala se você reconhecer, né? Porque eu tenho uma maneira de falar que você tem, sabe por quê? Porque eu quero que você tenha esse reconhecimento. Eu sei que você já reconhece, mas volta a reafirmar esse processo. Porque nós somos inconstantes na fé. Eu já falei aqui uma vez que a pessoa estava na fé, conquistou algo, aí conquistou a pessoa, aí aconteceu uma coisa que ele não queria, ele desistiu.
desistiu da fé. Morreu uma pessoa da família, desistiu da fé. Não, Deus tirou aquela pessoa, não entendeu o propósito. Porque aquele que morreu, ele já levou. O que nós temos que se preocupar é com os vivos. Os vivos que nós temos que se preocupar de estar na presença do Senhor. Porque a hora que ele voltar, ele vai fazer igual às 10 virgens. Vocês conhecem a palavra? As 10 virgens? Aquela que tinha o azeite, aquela que tinha o Espírito Santo, aquela que estava pronta, aquela que perseverou até o fim e entrou para as bodas do Cordeiro. Agora aquelas que estavam desapercebidas, que não estavam olhando pela fé que existia uma salvação, aquelas ficaram, fechou a porta. Jesus é a porta, a Bíblia não fala fechou a porta? Fechou a porta. E Deus é maravilhoso, irmãos. Ele deixou um plano para nós. Quando alguém vai fazer uma missão e vai para um lugar, ele sai com um mapa, com as coordenadas do lugar que ele vai ir, né? Você vai ter que pegar um barco, você vai pegar, depois do barco você vai pegar um avião, não sei o que lá. E Jesus falou para você que você não precisa de mapa nenhum, porque Ele é o caminho. É só você se entregar realmente para Ele, reconhecer Ele como Senhor e Salvador, porque Ele é o caminho. Você não precisa de atalho, você não precisa de nada, é só abraçar o Senhor e ir em direção ao céu. Esse é o objetivo. Irmãos, muitas coisas vão vir para tentar tirar você. Vem coisas assim para tirar você. Mas você fica firme, porque você está enxergando o Senhor como Senhor e Salvador. Ele é seu Salvador. Ele é a porta, como está dizendo aqui. E nós somos as ovelhas. E agora nós vamos entender aqui o processo de Deus em relação ao pastor e as características que as ovelhas têm que ter. Porque não é só simplesmente a gente crer, né, irmãos? A Bíblia fala que é um processo. Que nem fala assim, se você crer e for batizado, será salvo. Tá bom, já fui batizado, tá bom, não preciso fazer mais nada. Mas Deus chamou você, sabe para quê? Ele fala assim, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Seja a minha imagem e semelhança nessa terra. Seja um exemplo de amor. Porque eu sou amor, o Pai é amor, eu e o Pai somos um. Então meus filhos têm que ser amor. Filho de amor é amor. Amor. As coisas, irmãos, às vezes não vão como a gente quer. A gente às vezes não tem afinidade com algumas pessoas, mas quando a gente tem o amor de Deus, a gente supera todas elas. O amor de Deus faz a gente superar essas situações. E quando nós temos o amor de Deus, nós começamos a diminuir essas diferenças, porque o amor de Deus aproxima, Ele não afasta, né? Como que nem está escrito o amor ágape do Senhor lá em 1 Coríntios 13. Amor ágape é aquele que é um amor sem interesse. Eu amo a Mel, mas não tenho nenhum interesse para ela me retribuir. Ela não tem nem uns 500 mil reais para me emprestar, para eu pagar só na outra encarnação. Se alguém quiser me emprestar um dinheiro, eu pago na outra encarnação, tá bom? Amém? Então assim, o amor ágape é aquele que realmente ele não tem interesse. Você ama porque você ama, porque você tem o amor de Deus no seu ser. Aí você ama a pessoa. Amém? E aí, irmãos, que Deus, no plano de Deus todo, Ele falou lá 700 anos lá com Isaías e profetizou que viria esse Deus maravilhoso, esse príncipe da paz, esse Deus conselheiro, que seria Jesus Cristo, o Messias. Ele determinou. Mas também Ele anunciou, os anjos anunciaram. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 10 e 11, diz assim: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu o Cristo, o Salvador, o Senhor. Hoje nasceu. Hoje.
Amém, irmãos? Vocês não vão nem aplaudir o Senhor? Hoje nasceu na sua vida. Mas pastor, eu já reconheci Ele como Senhor. Hoje nasceu, Ele renasceu, porque Ele vai, a palavra de Deus é viva, ela veio. Você que veio hoje aqui, é para você receber essa palavra, para você reconhecer. Você reconhece Jesus na sua vida? Amém? Aplauda o Senhor de novo. Você reconhece o Senhor na sua vida? Amém, irmãos? Então, o anjo falou para os pastores, que iam levar a mirra, ouro, os presentes que iam levar lá, porque Jesus tinha nascido. Jesus nasceu ali e o próprio anjo falou para esses, para divulgar. Então nós estamos divulgando hoje agora que nasceu o Senhor Jesus no nosso coração. Só que Ele já é glorificado nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então o projeto de Deus, para a gente entender que Senhor e Salvador, primeiro, Senhor, Ele vem dos antigos, que eram os escravos. Então o dono, o amo, falava amo, ele tinha o seu escravo. Então o escravo tratava o seu amo como Senhor, significa de propriedade. Jesus tem você como propriedade, tem a mim como propriedade, desde que eu reconheça Ele. Ao contrário do escravo, o escravo era comprado e ele era obrigado. Você não, você tem o livre-arbítrio de você querer ou não ser o filho de Deus, querer ou não ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você tem essa opção, e Ele deixou escrito para nós. Deixou isso escrito. E também em relação à profecia que Deus preparou, como eu disse que Ele ama você, Ele deixou lá em Isaías também, no capítulo 53. Lá em Isaías 53, o que ele deixou escrito para nós? No capítulo 4, no versículo 4, desculpa. Como o plano de Deus é perfeito, irmãos. E às vezes as pessoas falam, não leia o Velho Testamento não, que não tem nada a ver. Leia só o Novo, né? O Novo é as coisas de Jesus, não precisa nem ler o Velho. Não, mas o Velho ele vai trazer você para o Novo. O Velho é o processo de Deus para que o Novo chegasse. Então você não pode abolir o Velho. O que você tem que abolir da sua vida é a velha criatura. A velha criatura você tem que abolir da sua vida, para ser uma pessoa nova, para viver em novidade de vida, para acreditar que Jesus é um renovo diário. Como eu disse, Jesus nasceu hoje. Hoje Ele nasceu. Então, Isaías no capítulo 53, no versículo 4, fala assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, para você entender um pouquinho da magnitude de Deus, Ele colocou um para levar tudo, toda a opressão, toda a nossa angústia, toda a nossa luta, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi lá surrado, machucado, porque eu e você erramos e somos pecadores, e todo o mundo, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Aleluia. Ele foi castigado, irmãos. Aleluia. Olha como Deus é na contramão do mundo. Ele castigou seu filho para falar: olha, eu estou castigando meu filho porque eu amo você. Será que existe alguma contradição nessa palavra? Que nós vamos ser castigados? Não, mas o Senhor, ele resolveu pagar o nosso preço. Porque antigamente, no Velho Testamento, eles colocavam um animal para pagar o pecado do povo. E queimar aquele animal, sacrificar aquele animal para pagar o pecado do povo. Mas Jesus Cristo falou assim, e o Pai junto, que eles são um, os dois são um. Falou assim: não, eu vou ser o Cordeiro de Deus e tiro o pecado do mundo. Amém.
Amém? Ele é o Cordeiro. Ele foi lá e sangrou e morreu por mim e por você. E em 700 e poucos anos antes, Isaías, pela direção do divino, do Pai, ele escreve isso para nós, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Vou falar da ovelha que somos nós. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca, porque ele sabia o plano e o propósito de Deus. Ele foi, apesar que a palavra fala: Senhor, se o Senhor puder me passar esse cálice, passe, mas que seja feita a sua vontade. Eu estou aqui para salvar a humanidade. E o meu povo, será que um dia vai me reconhecer? Será que um dia nós vamos reconhecer o senhorio de Jesus? Dele ser Senhor da nossa vida, Senhor da nossa alma? Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o seu tempo de vida? Que é eterno, não tem como contar o tempo de vida dele. Por quanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou a moê-lo e fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O Senhor vai ser eterno. Ele vai ter prazer naquilo que Ele fez, porque eu e você estamos reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Amém? Se tiver alguém que não reconhece Ele como Senhor e Salvador, fica quietinho aí no seu lugar, que no final você vai entender esse processo. Eu creio que todos, né? Eu creio que todos. Mas se tiver alguém que não entendeu esse processo de reconhecer Ele como um bom pastor, Ele como Senhor e Salvador, Ele como o Messias que veio para salvar esse mundo, e entender que a ovelha tem uma característica para poder chegar num ponto de intimidade com Deus. Se você começar a entender isso, você pode levantar sua mão no seu lugar na hora da oração, na hora do louvor, e nós vamos declarar. E quando a gente declara, há festa no céu. Tem pessoas assistindo. De repente, lá do lugar onde ele está assistindo, pode levantar sua mão daí e declarar que o Senhor é Salvador da sua vida. Você pode declarar, porque nós, irmãos, estamos, todo o Evangelho, todas as mensagens de ânimo, de correção, de revelação de Deus para nossas vidas, é tudo em torno do Salvador, é tudo em torno de Jesus. Jesus, Ele deixou tudo para nós. Ele podia estar, como eu disse, na sua mansão celestial. Aí Ele desceu nesse barraquinho que nós entendemos. Amém? Vocês estão compreendendo? Ele desceu nesse barraquinho que nós vivemos, onde o mundo jaz no maligno, onde pessoas se degradeiam, né? se guerreiam entre si, se machucam entre si com palavras, né? Porque a maior ofensa que existe numa pessoa chama-se palavra e ingratidão. Palavra e ingratidão. A palavra lançada, depois que você lança uma palavra, ela não volta mais para trás. É a mesma coisa que o rio passa a água. Aquela água que passou, ela não volta mais para aquele lugar. Já não tem mais jeito. E ela consome aquilo que tem que consumir. Existe uma palavrinha e uma atitude chamada perdão, que isso pode dar passar um extintor, né? Mas vai ficar aquele branco, né, do extintor, que isso aí só contém, só com Jesus Cristo que ele vai sarando. Mas quando nós estamos realmente focados no propósito que o bom pastor, que é Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, que é o Messias, nós estamos com Ele, nós somos dele, aí as coisas mudam na nossa vida. Amém? Aí esse resquício
quando pede perdão, que ainda precisa ser recuperado, ele é sanado, porque o bálsamo do Senhor, ele cobre toda aquela área afetada. E aí nós revivemos, porque o ser humano, ele vive assim numa briga espiritual, porque a carne contra o espírito, o espírito contra a carne. Não é assim que nós vivemos? Eu vivo assim, irmãos. Não sei, vocês vivem assim também? Existe uma briga espiritual? Não existe? Existe uma situação que você não quer, você quer fazer, mas o Espírito Santo fala que não? Não tem alguma coisa que você fala assim, não, eu vou sair determinado por uma coisa, e o Espírito Santo começa a te incomodar, às vezes te dá até uma reação de dor, alguma coisa, ou dá vontade de sair no banheiro, te dá um calafrio, e fala, não, Deus não está querendo, Deus não está comigo nesse negócio. Por isso que nós temos que orar em todas as coisas que nós vamos fazer. A Bíblia fala que você quer comer, quer beber, quer fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, se eu fizer tudo para a glória de Deus, eu não vou fazer as coisas que vêm ofender o meu irmão, as coisas que vêm atrapalhar a vida dos outros, as coisas que vêm atrapalhar a minha própria vida e eu perder a minha salvação. Porque eu tenho que fazer para a glória de Deus. Não é? Para a glória de Deus. Então, irmãos, o profeta Isaías, 700 anos, ele já falou para que o Senhor viria. No Isaías, próprio Isaías 9 mostrou o surgimento, o nascimento do Messias. Aquele que era escolhido, aquele que vinha para agir hoje na sua vida, aquele que está aí palpitando dentro do seu coração, aquele que está fazendo você trilhar, é esse que já está aí vivo dentro de você. Ele não está morto mais não, irmãos. Ele já ressuscitou. Por isso que Romanos falou, aquele que crê que o Senhor ressuscitou dos mortos, esse tem a salvação. Esse aceitou realmente o Senhor como Senhor e Salvador. E aí, irmãos, nós temos que, para a gente entender a mensagem, nós vamos falar alguns pontos onde a gente reconhece o Senhor como Senhor e Salvador, né? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer o senhorio dele nas nossas vidas, né? O papel do pastor de ovelhas atrelado com Jesus, como foi falado nessa palavra de João 10, né? O primeiro ponto dele aqui, ele entra pela porta. Primeiro ponto, Jesus entrou pela porta. O Senhor entrando pela porta, a gente começa a entender desde o momento que ele chegou. Quando foi anunciado que ele nasceria, lá atrás, quando os anjos anunciaram, Deus já fez uma situação maravilhosa, para você entender que ele se igualou às ovelhas. Porque o pastor tem que sentir o cheiro das ovelhas. O pastor tem que estar no meio das ovelhas. Como que ele conduz uma ovelha? Ele vai adiante, as ovelhas vão seguindo ele, mas ele está junto das ovelhas com o seu cajado. E o Senhor, o Pai Todo-Poderoso, no processo para a gente entender ele entrou neste mundo da mesma forma que nós entramos. Ele nasceu de uma mulher. Ele não veio do céu e caiu aqui. Ele nasceu de uma mulher. Você compreende isso? A magnitude de Deus. Ele fala assim, não, eu vou deixar meu filho lá, mas ele vai nascer de uma mulher, para o povo entender que ele vai estar na igualdade. A Bíblia fala que o Senhor, em todas as situações, não exerceu a atividade de Deus. Ele exerceu a atividade de homem, como nós, como exemplo. Porque quando ele orava e pedia para Deus curar, ele falava que a glória era do Pai, e era o Pai que estava curando. Eu creio que ele mesmo curava, né, irmãos? Nós conhecemos ele? Não é ele mesmo que curava? Mas ele queria a glória para ele? Não, ele colocava a mão, Pai. Não era assim? Curava em nome do Senhor. Então, irmãos, para a gente entender que nós temos que entrar pela porta também, porque a ovelha tem que entrar pela porta. O Senhor deu exemplo que ele entra pela porta, está no verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Esse entra pela porta. E nós, irmãos, reconhecemos que ele entrou pela porta? Você reconhece ele como seu Senhor mesmo? Você reconhece Jesus como Senhor?
Você entendeu o plano dele? Pensa aí, vai pensando. Do mesma forma que o Senhor entra pela porta e ele não invade, o ladrão ele invade, né? Satanás ele vem e entra num corpo. Irmãos, Jesus ele não entra em você sem você permitir. Você crê assim? Que ele não entra se você não permitir. Se você travar o seu coração, ele não abre o cadeado. Ele não vai abrir o cadeado. Ele fala assim, ó, lá em Apocalipse 3:20. Deixa eu ver se eu vou falar de cor. Eu estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei. Aleluia. Ó, olha como Jesus é. Olha educado. Olha a educação. Educado mesmo, irmão. É maravilhoso. Então ele fala para você assim: olha, eu sou o seu Senhor e Salvador. Eu já te mostrei. Meu Pai já falou através dos profetas. Agora eu estou aqui só batendo no seu coração para você ouvir a minha voz. Porque a Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha conhece a voz do pastor e o pastor conhece a voz da ovelha. Então ele está trazendo intimidade para você. Mas mesmo a intimidade ele não entra. Ele bate, espera você quando você vai receber uma visita na sua casa, arrumar a cama, colocar as coisas no lugar, sai todo mundo correndo para arrumar, não é assim? Não que as casas sejam bagunçadas, mas no seu dia a dia, você catou um negócio aqui, pôs ali e fala, não, vou voltar lá para o lugar. Não é assim? E ele bate. Ele está batendo hoje no seu coração para você abrir. Abrir e deixar ele entrar. Porque quando ele fala que ele vai cear com você, ele vai trazer a paz dele. Porque ele é a paz. E é maravilhoso a gente entender isso. É difícil a gente ver a pregação onde no meio de uma, como que eu posso dizer? No meio assim de uma coisa que foi difícil, né? Não ver a pregação, mas no mundo a gente olhando assim, no meio de uma coisa tão difícil que ele foi machucado, saiu sangue, foi morto, e em cima disso vai trazer amor, vai trazer vida, né? Ele trouxe um exemplo a nós e falou assim: olha, estou aqui. Se você quiser, você me pega. Tá como se fosse de bandeja. O garçom passando, você pega se você quiser. Você não é obrigado. Deus é assim. Irmãos, então, Ele é a porta. Ele está batendo na porta hoje. E outro ponto que o bom pastor, que Jesus faz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conhece. O verso 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome as ovelhas. Chama pelo nome. E no versículo 14, ele fala assim: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Aleluia. Então, ele conhece você. Mas depois eu vou falar da ovelha. A ovelha tem que conhecer o pastor. A ovelha tem que conhecer. Amém, irmãos? Então assim, pelo fato de ele chamar a gente pelo nome, já é algo maravilhoso ele chamar a gente pelo nome, né? Porque tem situações na Bíblia que Jesus, quando foi chamar determinado apóstolo, ele fala assim: você é aquele que estava debaixo da figueira, você é o fulano. Esqueci o nome dele. Felipe, você é o Felipe. Aí ele chega assim, irmão, como o nome tem poder, ele fala assim: Simão, agora você não vai chamar mais Simão, você vai chamar Pedro. Aí Jesus encontra Saulo lá numa situação, fala assim: não, Saulo é grande, Saulo é prepotente, agora você vai chamar pequeno, é Paulo. Seu nome é Paulo agora. Porque o pequeno cresce diante do Evangelho, o grande, irmãos, aquele que sabe tudo, aquele que entende tudo, ele já caiu, porque ele não está dando liberdade para conhecer mais. Sabe uma coisa que acontece às vezes? Vai falar sobre João 10.
A da porta, das ovelhas. Isso aí eu já sei. E às vezes trava até o ouvido porque já sabe. E Deus tem algo nas entrelinhas para ser revelado e a gente perde. Por isso que nós temos que ter esse nome que Jesus nos deu. Hoje nós temos um nome que está escrito lá no livro da vida. E esse nome ninguém apaga, ninguém pode apagar esse nome. Mas eu sinto te falar que só você pode apagar esse nome. Por quê? Porque todo o processo de Deus em cima da porta, da ovelha, ele está focado um pouquinho mais para frente nos ensinamentos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu já recebi, já está bom. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que reconheceu o Senhor Jesus. Aquele que realmente mudar a vida. Aqui nós estamos falando quem é esse Deus, quem é esse Senhor. Mas agora daqui a pouco nós vamos falar da característica de uma ovelha verdadeira. Daquela que está preparada, aquela que está com azeite, aquela que realmente está olhando, aquela que está observando, aquela que está esperando a volta do Senhor Jesus. É essa característica que nós temos que ter, de esperar a volta do Senhor. Amém? Outro ponto, irmãos, verso 4: e quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas. O Senhor vai adiante de você, irmãos. O Senhor, Ele está diante. Por isso que a gente tem que estar nossos olhos fitos no Senhor. E quando nossos olhos estão ligados, fitos no Senhor, Ele vai endireitar o nosso caminho. Nós vamos ter o caminho certo. As pessoas estão, às vezes, irmão, indo na frente de Deus. Às vezes nós vamos na frente de Deus pela nossa prepotência, achando que nós podemos tudo. Mas o Senhor fala aqui, Ele vai na frente. O sumo pastor vai na frente. E nós temos que acompanhar. E as ovelhas dele seguem. As ovelhas seguem. Nós vamos falar da ovelha depois. No verso 9, ele é a porta das ovelhas. O que ele fala no verso 9? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Você crê assim, irmãos? O que é achar pastagens? É aquela coisa espiritual da gente entender a paz do Senhor sobre as nossas vidas nesse tempo e achar aquilo que é proposto pelo Senhor. Porque quando nós reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aí nós vamos alcançar a vida eterna. Então a vida eterna assemelha-se às pastagens que vai estar diante de nós. Amém? Então, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então o Senhor está dizendo que Ele é a porta. Dá a vida pelas suas ovelhas. Verso 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí ele fala também no verso 15: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, como deu. Amém? Aqui ele estava falando, mas ele deu a vida pelas ovelhas. Então, irmãos, quem daria a vida por você hoje? Talvez a sua mãe, seu pai, mas ela não daria a vida da forma que Jesus deu. A vida que Jesus deu é a vida abundante, a vida eterna. Se eu der, por exemplo, minha filha está precisando do coração, aí eu pego e dou meu coração para ela. Eu morri, mas eu não salvei ela. Porque se Deus está tirando o coração dela, é que Ele está querendo para Ele. Aí lá é a vida. Eu estou tirando a oportunidade dela de se salvar na eternidade. Estão me compreendendo? O que é vida aqui, vida lá. Ou melhor, o que é sobreviver e ter vida? Aqui a gente sobrevive. Lá nós vamos ter vida. Amém? Você crê assim, irmãos? Amém. E para a gente crer que nós vamos ter essa vida, nós precisamos do quê? Aceitar o Senhor Jesus como dono da nossa vida, Senhor e Salvador. Amém? Agora nós vamos falar sobre características de uma verdadeira ovelha. Verso 3: ouve a voz do pastor. Irmãos, já aconteceu de você orar, Deus falar o seu coração e você não tomar atitude da forma que estava vindo para você? Não, mas pastor, Deus nunca falou assim comigo.
mas Ele pode falar de diversas formas. Deus ele pode falar em cima de algo que você vai fazer e Ele te dá a paz. Aí Ele está falando com você. Agora, se Ele coloca empecilhos, coloca uma angústia dentro do seu coração naquilo que você vai agir, você tem certeza que Ele está falando não.